Olá, boa noite. Nós vamos apresentar o nosso trabalho, que fala sobre um texto da Maria Cristina Cunha Pereira e da Giovana Cosme Rocco, que fala um pouquinho sobre a aquisição da escrita por crianças surdas, o início do processo. E as meninas vão se apresentar. O meu nome é Larissa. Boa noite, meu nome é Júlia. Oi, boa noite. Meu nome é Luana. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução do processo de escrita pelos surdos, o início do processo, a análise de dados, que elas fizeram uma investigação numa escola, algumas estratégias utilizadas, as dificuldades que podem acontecer nesse período e a conclusão que a gente obteve através da leitura. Bom, na introdução, ela fala que houve um aumento de pesquisas que envolve a questão da escrita por surdos, mas há uma prevalência da concepção tradicional. O que seria essa concepção tradicional? É uma escrita gráfica que é feita por meio de unidades sonoras, que são os fonemas, basicamente como os ouvintes aprendem. Eles aprendem como é feito o som de cada palavra e como é simbolizado graficamente através das letras. E assim conseguem escrever. E isso considera, né, que a criança surda não tem dificuldade em discriminar o que é o visual e o que é auditivo. Então, basicamente, ela tem que fazer uma leitura labial e assim fazer a reprodução gráfica dessas sílabas que ela fez através dessa leitura. Assim, né, seria uma forma de adquirir a escrita através das transcrições das unidades silábicas, que é muito como os ouvintes aprendem. Mas isso tem seus empecilhos, né? É um tempo excessivo de treinamento e habilidades auditivas e orais. Me lembrou muito do oralismo, né? Que faz com que a criança reproduza os sons de forma excessiva e assim, consequentemente, ela conseguiria transcrever esses sons. Tem o distanciamento das práticas de leitura e da escrita, e por ser surda, ela tem pouca familiaridade com a língua portuguesa, o que impede, né? Dificulta, não impede, dificulta o aprendizado. O resultado dessa concepção tradicional seria alunos que conseguem aprender os símbolos, reproduzi-los, mas eles não conseguem atribuir o sentido. Então, é como se tivesse aqui várias unidades silábicas, eles conseguissem fazer alguma junção, só que não tem sentido algum, pode ficar tudo muito, muito abstrato para eles. Assim, as atividades que envolvem a escrita, elas têm que ser de maneira significativa, tem que expor as crianças nessa atividade que envolve a escrita de maneira contextualizada. E assim elas vão saber como funciona de fato a língua escrita, ter contato, né, com a língua em libras, em sinais. E basicamente a escrita seria feita a partir de uma prática social. Então, através de um contexto, o professor ele consegue aproximar a criança surda para um texto. E, bom, no texto ela fala um pouquinho da diferença entre a aquisição da escrita por ouvintes e por surdos. Os ouvintes, eles têm contato com diferentes formas textuais, basicamente as professoras vão lendo e interrogando a criança sobre o que ela escreveu, sobre o que ela compreendeu, e escrever para que ela tenha capacidade de verificar se ela está aprendendo a ler, se ela está conseguindo ler.
Já os surdos, eles vão ser intermediados por uma língua de sinais. Aqui no Brasil é a Libras. É necessário que tenha um intérprete para interpretar o texto e fazer a tradução. Apresentar os textos por meio de narrações e diversas vezes, né, tipo, fazendo isso repetidamente, e mostrar imagens que relacionam o que eles tenham visto no texto com o conteúdo que eles estão aprendendo. Então, nessa forma, né, de aprendizagem, de aquisição da escrita por surdos, é mediado por um texto e pela língua de sinais. E, bom, esse trabalho, né, ele faz uma análise do processo inicial de escrita por crianças surdas na educação infantil. Como foi colocado pela Larissa, né, dando continuidade na análise de dados, essa pesquisa, ela analisa durante um período de tempo as produções escritas de 6 alunos, de 6 crianças surdas do ensino infantil. E essa pesquisa, essa análise, ela busca entender quais são as estratégias utilizadas por essas crianças surdas na aquisição da escrita formal, da escrita da língua portuguesa. E também busca entender quais são as hipóteses que essas crianças formalizam para entender o funcionamento da língua escrita, da língua portuguesa escrita. Agora a gente vai falar um pouco sobre as estratégias observadas nas produções escritas das crianças sujeito. Uma das primeiras estratégias é o uso de letras do próprio nome, né? Então, assim como as crianças ouvintes, as crianças surdas, um dos primeiros contatos que elas têm com a língua escrita, né, com a língua portuguesa escrita, é a escrita do próprio nome, né? É uma das primeiras coisas que a gente introduz. Até que no texto que foi estudado, ela dá o exemplo, né, de a criança começar a escrever na escola, não só o próprio nome, mas também aprender como escreve o nome dos colegas. E aí, através disso, a criança vai começar a utilizar as letras do próprio nome, assim como dá para ver na foto, a criança chamava Breno, né? Então, a gente vê bastante repetição das letras que tem no nome da criança que chama Breno, né? Então, bastante presenças de B, de E, de N. Então, as crianças, elas tendem a começar a tentar escrever as palavras com as letras que já são mais conhecidas delas. Outra coisa interessante da gente chamar a atenção é o espaço em que as crianças surdas dão entre as palavras no momento de aprender a escrever, né, na língua portuguesa. Porque na Libras, às vezes, entre uma palavra e outra, a gente dá um espaço de tempo maior, né? Para falar meu nome é Júlia, e aí para falar o sobrenome, às vezes a gente dá um espacinho maior. E elas interpretam isso para fazer a escrita um espaço maior entre as palavras. O segundo exemplo que a gente tem é o uso de fragmentos de palavras. Então, quando as crianças elas já estão ficando mais familiarizadas com a escrita no formato da língua portuguesa, elas tendem a pegar fragmentos das palavras que elas já conhecem para fazer a escrita de outras palavras, sem que a gente tenha prejuízo na interpretação. Não que a palavra vai estar totalmente correta, mas a gente consegue entender. Normalmente elas vão começar a trocar as vogais, né, que mais para frente a gente começa a entender, isso é vogal, isso é consoante. Então, nesse momento, às vezes elas dão ainda uma bagunçada. E o que vale chamar a atenção também é que, como elas são bastante visuais, elas fazem, né, a ligação do texto com a imagem, com o desenho que elas fazem, né? Na imagem ao lado, a gente consegue ver que a criança escreveu, né? Eu vi um homem pintar a casa. E no desenho a gente consegue ver um homem pintando a casa. Mesmo que a palavra pintar e casa não estejam completamente corretas no formato da língua escrita, a gente consegue entender sem prejuízo de sentido. E a terceira estratégia é o uso de palavras que elas já sabem escrever. E aí elas começam a fazer repetição dessas palavras durante o texto
né, durante a criação no formato escrito delas, para continuar a escrita delas, né? Mesmo que às vezes não faça tanto sentido para a gente, faz sentido para elas, né? Faz com que elas queiram ainda escrever mais, porque aquela palavra, elas sabem que elas estão acertando. Então, por exemplo, eu tenho a interpretação que esse texto ao lado é daquela música, né, que a gente ouvia bastante na infância, 1, 2, feijão com arroz. Né? O feijão, ele não está escrito no formato adequado que a gente conhece, feijão, mas a gente consegue ver que não tem tanto prejuízo de sentido se a gente pensar, né, no conteúdo da música. Tem os acentos, a gente vê a presença de 2 R's do arroz, a gente vê um Z, mesmo que escrito ao contrário, né, em vez de escrever normal, ele inverteu a letra, a gente vê a presença de C cedilha, então ele está tentando escrever as palavras novas, utilizando a palavra que já conhece, que é a palavra feijão. Dando continuidade, a partir dessas estratégias que foram verificadas, também foram verificadas algumas das dificuldades dessas crianças na hora de escrever na língua portuguesa formal escrita, que é com relação à organização sintática entre a ordem das palavras. Um exemplo bem simples que a gente pode utilizar é quando nós vamos perguntar o nome de alguma pessoa. Na língua portuguesa escrita, nós perguntaríamos qual é o seu nome e um ponto de interrogação. Em Libras, como nós já vimos em aula, ou a gente tem algumas maneiras de perguntar isso. Ou a gente faz o sinal do seu nome para a pessoa, ou seu nome e qual. Então, a gente tem aí uma diferença na ordem dessas palavras. E essa foi uma dificuldade encontrada por essas crianças na hora de escrever. Aqui, nesse texto, por favor, volta. Aqui, nessa produção escrita, a gente pode notar algo interessante, que por mais que essas crianças tenham uma dificuldade na organização das palavras, né, como aqui está escrito, eu fui mamãe votar igreja, que seria a ordem na Libras, né, a gente pode notar que essa criança, ela já tem a noção da escrita correta de algumas palavras, por exemplo, eu fui mamãe, são palavras na escrita convencional que estão corretas. E outra coisa interessante é que essas crianças, elas já entenderam que para escrever a gente tem o uso de letras e não de números. Então aqui, por mais que algumas palavras estejam escritas de maneira errada, ou algumas só sejam junções de consoantes e vogais, você tem somente letras. Então, esse processo, esse entendimento já foi adquirido pela criança. Pode passar. Outra coisa interessante nesse processo de aquisição pelas crianças surdas é na organização das palavras. A partir do momento que a professora, em sala de aula, vai escrevendo na lousa algum texto, as crianças elas vão internalizando como elas deveriam escrever isso no caderno delas. Então, aqui foi perguntado para a criança o que ela gosta na escola. E ela foi escrevendo na ordem de um texto, assim, certinho, retinho, as palavras uma embaixo da outra. Por mais que em algumas linhas tenha somente uma palavra, a criança ela já entendeu que na montagem de um texto eu tenho que escrever até o final da linha, voltar a escrever até o final da linha, e assim repetindo, né, até acabar o que ela gostaria de escrever. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigada por assistirem. E é isso.